Está no ar o Entre Linhas, programa de livros e literatura da TV Cultura. A gente conversa hoje com José Miguel Wisnik sobre o seu novo livro de ensaios, Viagem do Recado. A escritora Laura Erber também acaba de publicar um volume de ensaios, Pequenos Fogos. A literatura pode chegar a lugares muito extremos ou de uma extrema delicadeza também. No novo quadro em que artistas e escritores falam de seus livros e autores prediletos, a atriz Zezé Polessa celebra a poesia de Adélia Prado. É um livro belíssimo, assim, do primeiro ao último poema. O Entre Linhas começa com o ensaísta, professor e compositor José Miguel Wisnik, que em Viagem do Recado transita entre música e literatura com um olhar e um ouvido para as tônicas dominantes da cultura brasileira. A Companhia das Letras teve a ótima ideia de convidar o músico, compositor e educador mineiro, que é o Christoph Silva, que conhece muito bem os meus textos, para ele fazer uma avaliação de conjunto e escolher os textos. Ele não só escolheu, como propôs uma estrutura para o livro, que tem 3 partes que são gêneros musicais: sinfonia, divertimento e canção. Divertimento é um gênero musical, inclusive, né? Mas então, sinfonias são 3 ensaios mais longos e mais ambiciosos de interpretação de literatura e música, né? Divertimento são temas mais inusuais, assim, que mais inesperados. Por exemplo, é sobre o que é a Bahia tem, a Bahia na canção brasileira e tal. Foi Gilberto Gil que viu o sertão de Luiz Gonzaga virar praia e mar aberto de cair, sambaião no violão. E o outro é o próprio texto sobre Guimarães Rosa, sobre o recado, né? E a terceira parte se chama Canção e é sobre os cancionistas propriamente ditos. Daí o subtítulo Música e Literatura, que na verdade estão presentes transversalmente, né? Assim, exatamente, acabam sendo uma liga entre eles, na verdade. Essa aproximação à música tem sempre a ver com a literatura. E isso é uma coisa que ficou evidente ao juntar esses textos. Tem texto inédito também, ou ampliado e tal. O texto central que dá nome ao livro sobre Guimarães Rosa, o conto O Recado do Morro, que é uma viagem que desemboca, viagem de um recado que desemboca numa canção. Esse é um texto grande que é inédito na forma como ele tomou aqui, e para mim muito importante para juntar tudo. Ele convida o leitor para uma viagem a pé pelo conto, ou seja, para a gente ir acompanhando passo a passo, como se a gente estivesse naquela viagem textual, né? E aí se revelando as camadas todas que estão implicadas ali. Isso eu nunca tinha escrito antes. E além disso, o fato de que esse texto se desdobrou em novos recados. Por quê? Eduardo Viveiros de Castro, por exemplo, quando faz o prefácio de A Queda do Céu, né, o livro de Davi Copenau, escrito com o antropólogo Bruce Albert, Eduardo Viveiros de Castro deu ao prefácio o nome de O Recado da Mata. E diz no prefácio, quando a gente lê esse livro A Queda do Céu, tem que ir em seguida ler O Recado do Morro de Guimarães Rosa. Ou seja, a viagem do recado continua para além do conto e com outras coisas que são spoilers, se eu disser assim. Esse ensaio, só para, sem querer dar o spoiler, como você diz, além de haver essa narrativa de Guimarães Rosa que acaba derivando numa canção, né, e isso faz parte de um projeto do Corpo de Baile, né, e você explica isso aqui, ele também convoca uma voz que é uma voz dos biomas brasileiros, quer dizer, algo não exclusivo desse conto em especial. E aí, quando a gente lê esse texto, que é praticamente inédito em relação ao anterior, como você explica aqui, a gente percebe que você está falando, reescrevendo esse ensaio da perspectiva de hoje, com a crise ambiental que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, né? Exatamente. Entendendo a obra de Guimarães Rosa como um recado do cerrado, ou seja, um bioma de uma extraordinária biodiversidade, com uma vegetação
que contém uma floresta invertida, porque subterraneamente aquelas raízes todas trançam e alimentam os aquíferos, né? Como o próprio Guimarães Rosa diz num outro texto, que Minas é o coração dos aquíferos, assim, o coração afluente, o confluente do Brasil, de onde saem todas as grandes bacias hidrográficas, é esse alimento de água, de vegetação, de culturas. Tudo isto, então, está na obra do Guimarães Rosa. A gente pode dizer que a invenção de linguagem que há no Guimarães Rosa é uma invenção em que o idioma ele assimila o bioma, né? Ele tem que inventar palavras para dar conta daquela quantidade de árvores, de plantas, de flores, de passarinhos, né? E tudo isto convoca o que ele chamava de a língua portuguesa em estado nascente, né? Que é a língua que ele praticava. A viagem do recado fala da viagem que o recado do morro conto faz, sendo que o próprio conto é a história de uma viagem, de uma comitiva que está lá no sertão de Minas. Esse conto faz uma viagem do tempo do Guimarães Rosa até o nosso presente, mas os recados nele contidos também se desdobram na identificação de outros recados que você localiza como alguma coisa que está na dinâmica da cultura brasileira, da relação entre literatura e música. Exatamente. Né? Que recados são esses? Eu acho que principalmente é o recado da canção. É o recado de que palavra e música no Brasil se encontram. Né? Na viagem do recado, aquilo vai indo e desemboca numa canção. Mas assim também na cultura brasileira as coisas desembocam em canções, né? Assim foi, especialmente no século XX, na segunda metade do século XX, que Luiz Tati chamou de o século da canção, né? Ali se revelou essa coisa de que o nosso baixo letramento médio, né? Ele é compensado, né? Às vezes extraordinariamente, por uma relação muito forte da palavra com o canto, que resulta numa poesia de altíssimo nível, que está na canção e que, ao mesmo tempo, tem essa capacidade de irradiação, de presença, né, que vai desde, em suma, muitas vezes cancionistas, os mais populares, os sambistas e as músicas dos repentes e tudo mais, e as canções que são poesia propriamente em diálogo com a literatura. Então são muitos níveis de tudo isso, né, que eu chamo de Gaia Ciência, usando livremente essa expressão, que é secular, mas que está ligada à ideia de um saber da poesia cantada como uma espécie de educação sentimental. Então, eu acho que isso tem no Brasil um pensamento que atravessa a canção e que é não só junção de poesia com música, mas é desses níveis, o que seria a alta cultura e a cultura popular, elas se cruzam e criam uma espécie de terceira margem, digamos, como a terceira margem do Rio do Guimarães Rosa, a canção no Brasil é uma terceira margem entre a palavra e a música, entre a literatura e a poesia, entre o oral e o escrito. Os textos, eles acabam compondo uma coisa só, é um livro só, é um tecido, né, de várias dimensões, né, em várias frequências, né, que unem Chopin com Nazaré, com Tom Jobim, com Vinícius de Moraes, com Chico Buarque, não é? Gilberto Gil, Caetano E tem até coisas mais ou menos curiosas, né? Eu não tinha a menor ideia de que, por exemplo, uma frase do Homem Célebre do Machado está na contracapa do Circulador do Caetano Veloso.
né? Assim como o Tom Jobim também coloca num disco dele uma frase do Recado do Morro. Exatamente. Ou seja, são coisas que materializam esse Isso, trânsito, né? Isso que eu estou falando, essa viagem do recado, ela está lá, na canção. Eles perceberam isto, né? O Caetano Veloso no disco Circulador, na contracapa do livro, está uma frase: mas as polcas não quiseram ir tão fundo, que é uma frase capital do conto Um Homem Célebre, do Machado de Assis. E no último disco de Tom Jobim, uma frase misteriosa no final sobre o céu e as pedras e as plantas demorosas, é o Recado do Morro, logo depois que se dá no conto a primeira emissão do recado. É como se a viagem do recado está passando, né, pela canção brasileira. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilha. Depois do intervalo, um bate-papo com Laura Erber sobre o livro de ensaios Pequenos Fogos. O Entre Linhas volta já. A carioca Laura Erber é autora de obras de ficção e poesia marcadas pela reflexão sobre a própria linguagem. E o Entre Linhas conversou com a escritora e artista visual, hoje radicada na Holanda, sobre o seu novo livro, o volume de ensaios Pequenos Fogos. Laura, você acaba de lançar Pequenos Fogos, que é uma reunião de ensaios em que você faz uma leitura de diferentes autores, né? Henri Michaud, Robert Walser, Alejandra Pizarnik, enfim, são artistas que fazem parte do seu repertório. Agora, você estabelece conexões entre todos eles, com vários outros nomes, várias outras criações estéticas. Como é que você organiza esse livro de ensaios? O centro de interesse desses autores, das suas poéticas, das suas experimentações, enfim, ou dos seus livros, para mim, é que em todos eles eu acho que a literatura aparece como um objeto quente, no sentido de que ela coloca, né, assim, ela coloca você como leitor, como leitora, numa posição, né, enfim, exigente, mas num sentido também de desafiar as formas de ler, né, mas também de seduzir, né, de produzir uma espécie de faísca ou de fulguração. Então, eu acho que é um pouco, o livro é sobre também a leitura desses textos que são quentes, mas eu acho que tem também no livro a ideia de uma afirmação da literatura e da leitura do literário como algo que é realmente de uma intensidade especial. A gente nota aqui que, não em todos os autores que você aborda, mas em alguns dos principais, como o Robert Walser e o Henri Michaud, você tem algo que vai além da linguagem verbal, né? Então, no caso do Walser, que é um autor que não é tão conhecido, um escritor suíço, né? Que em dado momento passou a vida numa espécie de reclusão, de um sanatório, e ele escrevia com uma caligrafia a lápis, de uma maneira quase ilegível, que seriam microgramas, como você explica aqui, que materializam na própria escrita uma espécie de redução do sujeito, aniquilação do sujeito. Assim como o Henri Michaud busca também em caligramas, em caligrafias, em desenhos que não são desenhos representativos, referenciais, realistas, enfim. Ele procura uma vibração que é da ordem da escrita e que se transmite também para a própria poética verbal dele. Então, há essa preocupação aqui de detectar esses momentos em que a literatura se interroga enquanto linguagem, né?
Com certeza, eu acho que, né, falei um pouquinho sobre esse aspecto, vamos dizer assim, do quente, do fogo, mas esse aspecto do pequeno que também interessa aí. Quer dizer, esses são autores que fizeram da literatura também esse espaço de onde é o pequeno que importa. No caso do Walser, eu acho que o pequeno está associado a uma extrema delicadeza, né? Quer dizer, quase, né, tão delicado as personagens dele. Então eu tentei um pouco ler a partir desse experimento que ele faz, que ele chama de Território do Lápis, que foi, né, é uma série de textos realmente extremamente miniaturizados, né, e que ele escrevia em vários suportes, em que ele experimentava um outro registro de escrita, e ele também escrevia para jornais, então aquilo também protegia um pouco ele, vamos dizer, da figura pública, né, do escritor num espaço, né, assim, também da opinião pública ou do sistema literário. Então, assim, tem essa transição do verbal para o visual. Isso também aparece no ensaio sobre os poetas brasileiros, quer dizer, eu em algum momento também queria tentar pensar como é que a poesia pensa a imagem. Então, como a poesia, o que a poesia tem a oferecer como um pensamento sobre a fotografia, né, sobre o fotográfico, indo além de uma oposição que se tornou muito conhecida entre, né, aqui no contexto brasileiro, entre, né, a visualidade, né, da poesia concreta e uma poesia que seria, vamos dizer assim, né, mais expressiva, baseada no verso. E eu acho que hoje a poesia já está num outro momento, onde as discussões sobre o visual também são outras. Então eu quis procurar, assim, perseguir em alguns autores, eu falo do Carlito Azevedo, Lu Menezes, Paulo Henriques Brito, de que maneira eles pensam a imagem fotográfica. Isso também aparece, essa reflexão para outras linguagens, num ensaio sobre um autor que lhe é muito caro, né, que é o Gerasim Luca, né, um escritor romeno que viveu como apátrida durante muito tempo, escrevia em francês, né, que é um autor que deu uma função performática à vocalização do poema. Ou seja, mais uma vez, uma poesia que sai da página escrita. Né? Uhum. Je t'aime, passionnément. O Gerasim Luca foi assim, né, foi o tema, né, do meu mestrado, mas eu também realizei um trabalho grande, enfim, que se materializou como uma videoinstalação e que foi baseada numa pesquisa não só nos arquivos do Luca, mas também um pouco sobre a própria vida dele, na verdade o suicídio dele no Sena nos anos 90. A questão dele é como a gente pode escrever poesia numa língua que não seja nacional. Então, esse projeto de descolar, né, a língua de uma identidade nacional, de um patrimônio nacional, é o que leva o Gerasim a desenvolver uma espécie de gagueira, o que o Deleuze vai chamar de uma gagueira poética, onde os sentidos ficam muito ambíguos, né? Então, é uma ideia de tornar os paradoxos mais intensos, a ambiguidade, assim, né, de você não conseguir decidir ou definir o que realmente essa palavra significa, e ele usa o francês, que é uma língua que se presta a isso, porque você tem muitas palavras homófonas, então, enfim, né, que tem a mesma sonoridade, né, elas se pronunciam de uma forma idêntica, mas têm sentidos diferentes, para criar essa confusão de sentidos. E na oralidade, ele consegue tornar essas ambiguidades ainda maiores. Je te clé d'or, je t'extraordinaire, tu me paroxysme. Tu me paroxysme et me paradoxe. A performance vocal, que é o trabalho do Gerasim, assim, final, nos seus últimos anos, ela tem a ver com esse projeto, que é de tornar a poesia vamos dizer, um instrumento de ação sobre o idioma, e no caso ele escolhe o idioma francês para fazer isso. Em que medida essas reflexões ensaísticas dialogam com o seu trabalho como poeta, escritora? Por exemplo, em Os Corpos e os Dias, você tem um livro, um dos seus primeiros livros, né? Que é um livro que tem a presença da imagem fotográfica, assim como num livro como A Retornada, a gente tem o trabalho com a intertextualidade. São dois elementos absolutamente transversais aqui em Pequenos Fogos. Da mesma maneira como você tem um romance, Os Estilos de Pavlov, que cria a figura de um artista romeno como o Gerasim Luca, que é tema do seu ensaio,
que transita pela Europa, assim como você está transitando, mas também ele transitou, se interrogando sobre o que é a arte hoje, né, neste momento. Então, tem um procedimento semelhante entre a sua obra ensaística e a sua obra literária, né? Tem, não, eu acho que você está em posição melhor para ver isso, talvez até do que eu mesma. Não, com certeza tem. Eu acho que, e num certo sentido, acho que essas, vamos dizer assim, né, de manter também a relação entre a literatura e essas outras linguagens, acho que eles são todos autores, porque a própria Pizarnik também desenhava, né, eu acho que tem essa, e que são todos leitores, e eu acho que também todos são autores que também escreviam crítica, quer dizer, que não pensavam o ser escritor como sendo, eu sou romancista, eu sou poeta. Quer dizer, eles não estavam aprisionados dentro, vamos dizer assim, de um esquema de gêneros rígidos. Então, assim, todos eles também transitaram, são escritores que são críticos. Eu realmente não faço diferença porque eu me sinto muito escritora quando eu escrevo ensaios. A escritora mineira Ana Maria Gonçalves, que completou 55 anos nessa semana, tomou posse na última sexta-feira da cadeira número 33 da Academia Brasileira de Letras. Autora de Um Defeito de Cor, romance que já se tornou um clássico da literatura contemporânea, Ana Maria Gonçalves é a primeira mulher negra e também a mais jovem a entrar na instituição fundada em 1897. O Entre Linhas estreia um novo quadro em que artistas e escritores falam de seus autores preferidos e dão dicas de livros. E no programa de hoje a gente tem a participação da atriz Zezé Polessa. Eu sou Zezé Polessa e eu vou indicar um livro para vocês aqui do programa Entre Linhas. O livro se chama O Jardim das Oliveiras. É um livro de Adélia Prado. É o último livro dela. É um livro belíssimo, assim, do primeiro ao último poema. Se fala muito de um sentimento muito humano e é muito lindo. Eu posso até dizer um poema que eu decorei, porque é um poema curto. O poema chama Categorias. Ele diz assim: eu não nasci assim mãe, assim avó, assim tia. Eu já fui filhinha, já fui irmã, fui coleguinha, única e especial, já fui louçã. Agora, mal começa a manhã, entra a noite, sai dia, sou só Dona Maria. Depois dessa bela declamação de Zezé Polessa, a gente faz uma outra homenagem a esse grande nome da literatura brasileira, Adélia Prado. Mineira de Divinópolis, vencedora dos prêmios Camões e Machado de Assis, a poeta de Bagagem e Oráculos de Maio acaba de lançar um novo livro, O Jardim das Oliveiras, mostrando que está em plena criatividade artística às vésperas de completar 90 anos. Até a semana que vem. A experiência mística, ela supera a experiência poética nesse aspecto. Você entra numa experiência unitiva com o divino. E quando acontece isso, você até perde o verbo. E o poeta ainda está falando, coitado, né? Sei que Deus mora em mim como sua melhor casa. Sou sua paisagem, sua retorta alquímica e para sua alegria seus dois olhos. Mas essa letra é minha. No seu caso, a condição feminina singulariza o seu modo de olhar o mundo e de escrever? Claro, claro. Eu tenho um corpo feminino, uma alma feminina, espero, uma alma feminina também. Então, o meu olhar não é masculino. Eu só sou homem quando eu escrevo. Ali é o masculino em mim que está atuando. Eu creio nisso como eu creio no sol. Eu li isso num livro antiquíssimo, acho que 5.000 anos antes da Bíblia, eu li isso, que o ato criativo é masculino. Eu falei, essa foi a segunda graça maravilhosa para eu fazer literatura. Eu falei, é isso mesmo que eu achava. Aí perdi a vergonha de escrever. A gente não escreve exatamente o que a gente gostaria de escrever, a gente escreve o que a gente consegue escrever. Mas esses são autores que me inspiram, eu acho que a realmente trabalhar o literário como esse espaço
de risco, né? É o levar a sério a experiência da leitura e da escrita como algo que afeta, né, quem escreve e quem lê. A literatura é esse espaço realmente assim que a gente deveria levar a sério, não num sentido reverencial, ou enfim, né? Eu acho que pode ser uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria.